que eu também comprei do Ademar Vieira, né, da mesma gráfica, a Black Eye Studio, que é de Manaus. Eu faço questão de falar e fazer propaganda deles agora, por toda essa situação que o povo de Manaus viveu, de falta de oxigênio e pessoas morrendo com falta de ar, enfim, terrível. Só de pensar a gente se sente muito mal. E tem esse que é lindo, 7 cores da Amazônia. Esse daqui eu recomendo para criança, tá? Para criança, para pais, para avós que queiram ler com as crianças. Por quê? É a história de uma menina cuja avó é uma índia da região do Amazonas, tá? E ela vai ficar uns dias com a avó. Ela mora na periferia, em casa de palafita, tá? O desenho é maravilhoso porque, olha, aqui mostrando ela indo para a igreja, tá? Jesus é amor, ouvindo a promessa do padre, etc. E ela pergunta sobre a morte, né? Ela pergunta sobre a morte. E aqui onde ela vive, né? Ó, ela vive em Palafitas, à beira do rio, né? E o desenho é bem interessante, é muito fiel à região. Eu já visitei, então ele é muito fiel. Olha, ela dorme em rede, tá? Então, assim, é muito bonitinho. E ela vai ficar uns tempos com a avó. Ela vai ficar uns tempos com a avó, olha. E a avó mora mais afastada ainda. Então, ela pega um barco. E aqui é bem interessante que nesse barco, nessa história, tá assim. A gente viajou num barco grande que só, cheio de redes penduradas por todo lado. O barco andava em um rio maior que o que tem lá perto de casa. E tinha uma floresta que ia embora do lado e do outro do rio. Olha, mãe, aí ela mostrando pra mãe o boto cor-de-rosa, tá? É lindinha essa história. E ela vai e passa um tempo com a avó. Aqui, ó, um encontro dela com a avó, tá? A mãe, a avó e ela, né? Aqui, foi aí que conheci a vovó Seuci. Ela era bem engraçada, porque usava o cabelo solto que nem eu. Tinha um monte de enfeites. Quando eu abracei ela, senti cheirinho de flor. Ela estava doente, mas ficou toda feliz quando me viu chegar. Só a mamãe que estava enfesada. Daqui eu não saio, não quero morrer em hospital que nem a tua tia. Quando se morre em lugar estranho, o espírito fica vagando para sempre. Mãe, a senhora não vai morrer se deixar de teimosia e se tratar. Bom, aí no início da história, eu pulei essa parte, mas tem um trecho em que a mãe da menina tá preocupada com a saúde da mãe dela, da avó da menina, porque ela não quer sair de casa para ir para o hospital. E nas redondezas, nas imediações, não tem hospital nenhum. É a situação no estado do Amazonas, né? Aí mostra coisas maravilhosas, como as aves coloridas, tá? O desenho é bem interessante. Aí a avó conta histórias para ela, né? Então, olha só. De noite fazia frio e dava de ouvir a zoada de um monte de bichos. Eu ficava curiosa. A vovó Seuci contava histórias dos bichos e espíritos da floresta. Ela falou do curupira, que tinha o cabelo de fogo, do boitatá, uma cobra maceta que é toda coberta de fogo azul, e do mapinguari, acho que é mapinguari, que só tem um olho e a boca fica na barriga. Mamãe, a senhora tá assustando a Sara com essas histórias. O nome da menina é Sara, tá? Então no início a Sara fica um pouco assustada, mas depois ela vai gostando de conhecer todas as lendas da região, todas as histórias da avó, tá? Aí aqui fala alguma coisa, tá? Da avó dela, né? A avó Seuci nasceu numa tribo, mas quando ela era bem moça, conheceu o meu avô e foi embora morar com ele. Só que mesmo depois de tanto tempo, ela ainda lembra das danças, das músicas e das pinturas da tribo dela. Então é muito interessante o tanto que eles passam o respeito à tradição e a como as crianças encaram a questão da vida e da morte.